Então, o tema de hoje é síndromes hipertensivas na gestação. O que a gente precisa saber disso daqui? Na verdade, a pressão alta, ela é a complicação clínica mais frequente na gestação, tá? Então, das condições clínicas, isso aqui é a maior incidência de todas. Cerca de 40% das mulheres vai ter pelo menos um episódio de hipertensão na gestação. E a gente vai ter que saber como que vai funcionar isso daqui para a gente poder fazer o tratamento correto. A hipertensão é responsável por até 1/4 das mortes maternas, né? Tem que lembrar que hemorragia é a principal causa de morte materna. A gente teve aula disso lá no primeiro bimestre. E agora a gente tem a pressão alta como sendo outra grande parcela das mortes maternas. E é por isso que esse tema é tão importante. Deixa eu só admitir as pessoas aqui. Então, quando a gente fala em hipertensão arterial, né, como que a gente faz o diagnóstico de hipertensão arterial? O diagnóstico é igualzinho a gente faz nas pessoas que não estão gestantes. O valor de referência para nós é 14/9. Então, a gente vai começar a se preocupar com a pressão da gestante a partir de 14/9. É claro que tem que lembrar que esta medida não pode ser uma medida numa paciente sintomática. Aí eu tô com dor, aí a gente mede a pressão, tá 14/9. Aí eu tô ansiosa, a gente mede a pressão, tá 14/9. Não vale. A medida da pressão, todos vocês aprenderam que deve ser feito em repouso, com a paciente sentada, pelo menos 5 minutos em repouso, sem ter fumado, sem ter tomado café, com a perna descruzada, de preferência sem estar falando, em silêncio, né? Então, esta medida aqui é importantíssima, tá bom? Tem que ser em repouso. Uma medida apenas isolada faz o diagnóstico de hipertensão arterial? Não, o ideal é que eu tenha pelo menos 2 medidas, né? Pode ser em dias diferentes ou no mínimo com intervalo de 4 horas, tá bom? Geralmente a gente faz esse diagnóstico com intervalos maiores, né? A paciente vem numa consulta, tá com a pressão alta, a gente vai orientar, na próxima consulta continua com a pressão alta, aí tá fechado o diagnóstico de hipertensão arterial, tá? E a gente vai ter, durante a gravidez, uma classificação muito grande, tá? E eu vou só listar aqui para vocês, e ao longo da aula de hoje e da próxima, a gente vai ver todos esses casos aqui, não são todos hoje, mas uma gestante que tem pressão alta na gravidez, veja que ela pode ter pressão alta antes da gravidez, ou ela pode desenvolver pressão alta durante a gravidez, que a gente chama de hipertensão gestacional, tá? E essa hipertensão gestacional, ela pode complicar e virar uma pré-eclâmpsia, a mulher pode ter uma eclâmpsia, ela pode ter uma síndrome HELP, tá? Ou ela pode ter uma pré-eclâmpsia superajuntada. Então, todos esses casos aqui podem acontecer durante a gravidez. E em muitos livros, nós vamos encontrar uma nomenclatura que ainda está um pouco desatualizada, que é DEG. DEG é doença hipertensiva específica da gravidez. Então, está englobando aqui todos esses casos, com exceção da hipertensão crônica, né, em que a pressão alta vai acontecer por causa da gravidez. Então, essa nomenclatura está em desuso, porque quando a gente fala que uma paciente está com DEG, né, ela pode ter simples uma hipertensão gestacional, ou ela pode ter situações bem mais graves, aí que vão demandar muito mais cuidado, às vezes internamento, UTI, cirurgia de emergência, que vão ser as últimas 3 aqui, que são o que a gente vai estudar na próxima aula, tá bom? Então esse termo aqui está em desuso, tá? Mas vocês vão encontrar bastante ainda em alguns livros e principalmente na prática, vocês vão ver muitos profissionais ainda utilizando. Então, o tema da aula de hoje, basicamente, né, vai ser a parte da hipertensão gestacional, que é bem simples, e a pré-eclâmpsia, tá? Que é o que a gente vai estudar hoje, tá bem?
Então, quando a gente fala em hipertensão crônica, tá? É a paciente que tem hipertensão antes da gestação, ou seja, ela já sabia que tinha pressão alta, ela já fazia uso de medicação, ou ela já estava tratando essa pressão alta com medidas de mudança de estilo de vida, que seriam atividade física, perda de peso, mas ela está tratando, ela já sabe, ou todas as mulheres que tiverem hipertensão arterial diagnosticadas na primeira metade da gestação, tá? Com uma exceção apenas, que são os casos de mola. Todas as vezes que a mulher apresentar hipertensão arterial na primeira metade da gestação, a gente vai considerar que ela já era hipertensa crônica e apenas não sabia, né? Nós todos aqui somos acadêmicos, então provavelmente vocês podem até aferir a pressão para fazer treinamento, o estágio ou as campanhas que vocês fazem nas ruas, mas em geral, eu mesmo, a última vez que eu medi minha pressão, deve fazer 5 ou 6 anos, tá? Então a mulher, às vezes, ela não tem costume de medir a pressão e ela engravida e descobre no começo da gravidez, na primeira metade, que ela era hipertensa. Então essa mulher aqui, ela vai ser diagnosticada como hipertensa crônica. Então, ela tem hipertensão arterial crônica ou hipertensão arterial sistêmica, né? Só não conhecia. Eu vou falar rapidamente dessa paciente aqui, né? Se a paciente já tem hipertensão antes da gravidez e ela já usa alguma medicação, a grande probabilidade das medicações que ela esteja utilizando sejam ou um IECA, que é um inibidor da enzima conversora de angiotensina, ou um BRA, que é um bloqueador do receptor, tá? Então, essas medicações, como agem no rim, não podem ser utilizadas na gravidez. A gente tem que lembrar lá da aula de modificações maternas, modificações no organismo materno, que ocorre um aumento da taxa de filtração glomerular durante a gravidez. Então, como existem alterações no rim, a gente não utiliza essas medicações. Então, essas pacientes, elas vão precisar o quê? Substituir o antihipertensivo no começo da gravidez. É claro que existe uma tendência durante a gravidez de a pressão baixar normalmente. E se essa paciente que já toma medicação, a gente suspender o antihipertensivo que ela já toma e a pressão normalizar, ela pode inclusive ficar sem antihipertensivos durante a gravidez. Mas se ela continuar hipertensa, a gente tem que substituir o antihipertensivo. E aquela paciente que a gente diagnosticou, né, a pressão alta na primeira metade da gestação, a gente vai iniciar algum antihipertensivo. Tá? Eu já vou explicar para vocês como é que isso aí funciona. Então, quais são os antihipertensivos que a gente pode utilizar na gestação? Tá? A primeira opção é o metildopa, o alfa-metildopa. A gente vai ver muitas pacientes utilizando isso aqui durante a gravidez. Não é a melhor medicação do mundo como antihipertensivo, mas entre as opções disponíveis, tá? É a medicação de escolha na maioria dos lugares. Cada comprimido tem 250 miligramas. A gente inicia com pelo menos 500 miligramas por dia, de 12 em 12. E se for necessário, a gente pode ir aumentando essa dosagem para até 500 miligramas de 6 em 6. Uma dose máxima, então, de 2 gramas por dia. Se a gente chegar na dose máxima de uma medicação e não tiver resultado, a gente vai iniciar uma segunda medicação. E aí, quais seriam as escolhas? Né? A primeira opção, né? Na verdade, não é a primeira. A segunda opção, né? Se a gente chegar na dose máxima, seria o Pindolol, que é um beta-bloqueador. 5 miligramas de 12 em 12 é a dose inicial e a gente pode aumentar até 10 miligramas de 8 em 8 horas. Se chegar na dose máxima, a gente vai começar a acrescentar outras medicações, amlodipino, nifedipino e assim por diante, né? Amlodipino e nifedipino são bloqueadores do canal de cálcio. A gente, se vocês lembrarem aí, o nifedipino ele é inclusive utilizado para bloquear as contrações nas pacientes que têm trabalho de parto prematuro,
né? Mas ele também pode ser utilizado como antihipertensivo na gestação. Então, basicamente, na hipertensão crônica, a gente vai substituir o antihipertensivo que a mulher já tem ou iniciar o alfa-metildopa durante a gravidez para tentar controlar a pressão arterial. Tudo bem? Tem que lembrar que se a paciente chega na primeira consulta de pré-natal com uma pressão de 14/9 ou mais, né, eu não preciso iniciar a medicação na primeira consulta, visto que eu nem fiz o diagnóstico ainda, mas a gente vai orientar essa paciente as medidas de mudança de estilo de vida para ver se a pressão dela normaliza sem o uso de medicação. Tudo bem? Que é sempre melhor opção não utilizar remédio. Quando a gente fala em hipertensão gestacional, veja que se... Deixa eu já abrir o chat aqui. A hidralazina nem no final pode? A gente vai chegar lá, Moisés. A hidralazina, ele é um vasodilatador e ela vai ser utilizada em alguns casos, tá? Ali que eu coloquei metildopa, pindolol, amlodipino, nifedipino, veja que tem outras opções, né? Alguns casos a gente pode inclusive utilizar algum diurético, mas é bem mais raro, tá? Mas eu vou falar em que casos que a gente vai usar hidralazina. Aqui a gente está falando das pacientes que têm hipertensão crônica. No começo da gestação, as primeiras opções são sempre aquelas ali que eu passei, tá? A gente vai acabar não usando hidralazina. Então, quando eu estou falando em hipertensão gestacional, veja que se até 20 semanas, se até metade da gravidez aí mais ou menos, eu tenho hipertensão crônica, a hipertensão gestacional é quando a pressão sobe após a 20ª semana. Então, sempre que eu diagnosticar pressão alta depois da 20ª semana, eu estou falando de hipertensão gestacional. E aí, essas pacientes, elas vão ser orientadas a fazer um MAPA, que é a medida ambulatorial da pressão arterial. A paciente ela chegou para você com a pressão alta de repente, tá? No final na segunda metade da gravidez, opa, a pressão está alta agora. Será que isso aqui pode prejudicar a gravidez? Então, vamos orientá-la a fazer um mapa, atividade física, dieta e trazer para a gente as medidas. Geralmente, né, eu oriento meus pacientes, né, a, se possível, medir de manhã à tarde e à noite em dias intercalados. Não precisa medir de manhã à tarde e à noite o tempo todo. Mede um dia de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite. Em 15 dias aí ela tem 5 medidas de manhã, 5 medidas à tarde, 5 medidas à noite. E aí vai mostrar pra gente se ela está hipertensa realmente ou não. Se ela tiver medidas de pressão acima de 14/9, a gente vai iniciar antihipertensivo ou ajustar a medicação se ela já toma, né? Vocês já viram aí as possibilidades de ajuste da medicação. E para essas pacientes aqui, tá, que tem hipertensão gestacional, o muito importante vai ser durante o pré-natal tentar identificar se elas têm proteinúria, ou seja, se está aparecendo proteínas na urina, tudo bem? Por quê? Quando eu tenho elevação da pressão arterial após 20 semanas associado à proteinúria, e eu chamo de proteinúria o quê? 300 miligramas de proteína em 24 horas de urina, ou então, se a paciente fizer um parcial de urina e aparecer uma cruz de proteínas, né? Então essas são as formas de fazer diagnóstico de proteinúria, de preferência 300 miligramas urina de 24 horas. Se eu tenho essa associação aqui de pressão alta com proteinúria, eu tenho o que a gente chama de pré-eclâmpsia. Então, pré-eclâmpsia é uma condição em que a pressão alta, a hipertensão gestacional, está comprometendo os rins da paciente, causando proteinúria. Então, essa é a primeira condição, né? Se eu tenho uma hipertensão comprometendo o rim, é claro que a pré-eclâmpsia ela é mais grave do que a hipertensão gestacional. Tudo bem? Então, quais são as pacientes que têm mais chance de ter pré-eclâmpsia? Veja que a etiologia da pré-eclâmpsia ainda não está bem estabelecida.
Então, a gente vai ter o quê? Pacientes que nunca tiveram filhos têm mais chance de ter pré-eclâmpsia. Então, as nulíparas nunca pariram, né? Nulípara, o termo é nunca pariu, né? Elas correspondem a 75% das pacientes. Por quê? Em geral, tem um fator de risco importante que é ter tido pré-eclâmpsia na gestação anterior. Então, as multíparas, quando apresentam pré-eclâmpsia, geralmente são porque já são hipertensas crônicas, então são mulheres, as multíparas são mulheres que já pariram várias vezes, né? Então, elas podem ter uma idade mais avançada, então elas já têm pressão alta, e aí elas podem desenvolver pré-eclâmpsia também, ou geralmente quando trocaram de parceiro, né? Existem estudos muito grandes aí mostrando que multíparas, quando trocam de parceiro, elas têm maior chance de ter pré-eclâmpsia, porque existe um componente imunológico aí que pode vir do parceiro na hora do desenvolvimento do embrião, do trofoblasto, que pode estar envolvido aí na fisiopatologia, na etiologia da pré-eclâmpsia, e vocês já vão entender por que a pressão sobe na gravidez. Gestantes adolescentes, né, tem maior risco, justamente porque, em geral, são nulíparas, tá bom? Pacientes com gestação múltipla, que foi o tema da aula passada, se vocês forem procurar lá, então gestação múltipla é um fator de risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia, e doença trofoblástica gestacional, tá? Que é a mole datiforme. Aqui tem um asterisco, porque no caso dessa placenta aqui, né, lembra que eu falei para vocês que a doença trofoblástica gestacional é como se fosse um tumor de placenta, aquelas células do trofoblasto começam a se multiplicar descontroladamente. Então vai ter problema na placenta aqui, e é o único caso em que pode acontecer pré-eclâmpsia na primeira metade da gravidez. Vitória, geralmente, por que que eu considero menor de 18 anos como um fator de risco, né? Porque geralmente as meninas com menos de 18 anos estão engravidando pela primeira vez, então as nulíparas elas têm mais chance de ter pré-eclâmpsia, tá? Não é simplesmente pela idade. Se for uma multípara com menos de 18 anos, a chance é menor, tá? Mas é simplesmente pelo fato da idade estar correlacionada com nulíparas, tudo bem? Então, a doença trofoblástica gestacional é o único caso em que a pré-eclâmpsia pode acontecer durante a primeira metade da gravidez. Outros fatores de risco incluem, né, o histórico de pré-eclâmpsia na gestação anterior. Então, se a mulher teve pré-eclâmpsia numa gestação, ela tem mais chance de ter pré-eclâmpsia nessa gestação atual. Se ela tiver diabetes gestacional e obesidade, também ela tem mais chance de ter pré-eclâmpsia, porque ela tem mais chance de ter pressão alta. E as trombofilias, né? Trombofilias é tema de uma aula futura nossa. Tá? A filia, né? A predisposição a coagular o sangue dentro do vaso, formando trombo, né? Então isso pode comprometer fluxo placentário e causar pré-eclâmpsia. Então, o que vai acontecer com os nossos pacientes aqui, ó? Da onde que veio essa pré-eclâmpsia? Na verdade, igual eu falei para vocês, a etiologia não está muito bem estabelecida, mas acredita-se que o problema da pré-eclâmpsia é uma placentação defeituosa. Então, o desenvolvimento defeituoso da placenta, né, vai fazer com que a mulher desenvolva pré-eclâmpsia. E o que acontece aqui, na verdade, é uma deficiência na segunda onda de invasão placentária. O que é essa onda de invasão placentária? Né? Essa segunda onda de invasão placentária ela ocorre mais ou menos na 20ª semana, e é por isso que a partir de 20 semanas que a pressão começa a subir nos casos de hipertensão gestacional e de pré-eclâmpsia. Então, olha o desenho aqui. Né? Esse aqui é um desenho de como da irrigação uterina. Né? Então, eu tenho as artérias uterinas, todas as artérias arqueadas, artéria espiral, que vai de baixo para cima, né? Eu tenho o miométrio, endométrio e aqui em cima a cavidade uterina. Então,
normalmente, né, eu tenho artérias espiraladas que irrigam todo o endométrio. E tem que lembrar que o endométrio, ele se prolifera e descama todos os meses para a mulher menstruar. Durante a gravidez, né, as células do trofoblasto, elas invadem essas artérias espiraladas em duas ondas, tá? Geralmente uma onda aí entre 10 e 12 semanas e uma segunda onda de invasão que vai até a 20ª semana. Então elas atingem aí as artérias do miométrio, causando uma dilatação dessas artérias, né? Olha o tamanho aqui do leito vascular, porque eu tenho aumento de volume sanguíneo nesse território aqui. Então, se eu tenho um calibre maior das artérias, eu tenho uma tendência à pressão baixa. Nessa coluna do meio aqui, em que a paciente tem pré-eclâmpsia, essa invasão placentária que vai em direção ao miométrio, ela não acontece adequadamente. Então, eu tenho um território vascular aqui, ó, diminuído comparado com a gestante normal. E se eu tenho um calibre menor dos vasos, eu tenho uma tendência à hipertensão. Então, na verdade, o que acontece é um defeito no desenvolvimento da placenta, tá bom? Então, essa placentação defeituosa, né, que a placenta está se desenvolvendo de maneira defeituosa, vai levar a uma má perfusão entre o útero e a placenta, então vai ter menos fluxo sanguíneo ali e eu tenho inclusive oxigenação fetal que vai ser diminuída e pode ocasionar alguns problemas pro feto, conforme a gente vai ver mais para frente, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer é isso daqui. Além disso, se eu tenho aumento da pressão, eu vou começar a ter disfunção e lesão endotelial, endotélio, a camada de dentro dos vasos sanguíneos, tá? Então essa disfunção e lesão endotelial vai causar o quê? Produção deficiente de vasodilatadores, tá? Que é o óxido nítrico e as prostaciclinas, achei que tinha escrito errado, tá? Então vai causar vasoconstrição e consequentemente eu posso ter vasoespasmos pelo corpo todo, tá? O que vai aumentar a pressão arterial. Então, na verdade, essa placentação defeituosa vai causar aí todos esses problemas. Além disso, com o aumento da pressão arterial, eu vou ter aumento da permeabilidade vascular, né? Dentro do vaso a pressão está maior, aumenta a permeabilidade vascular. Isso vai causar o quê? Edema e proteinúria. Então, a causa da proteinúria é o aumento da permeabilidade vascular, com a taxa de filtração glomerular aumentada, vai começar a sair proteínas no xixi. O edema, até muito pouco tempo atrás, se vocês pegarem livros antigos, entrava como um dos critérios diagnósticos para pré-eclâmpsia, né? Hoje saiu, e pré-eclâmpsia o diagnóstico é pressão alta com proteinúria apenas, tá? Mas se eu tenho uma paciente que está muito edemaciada, eu vou suspeitar de que a pressão dela não esteja normal. E vou fazer um controle um pouquinho mais rigoroso, tá? Mas deixou de ser um critério diagnóstico, tá bom? E o que a gente precisa fazer, então, com as nossas pacientes com pré-eclâmpsia? Se a pressão está alta, pressão alta não combina com gravidez. Como que eu curo a pré-eclâmpsia? Tem algum tratamento que vai curar? A cura da pré-eclâmpsia, ela vai se dar com o nascimento. Então, na verdade, a mulher que desenvolveu pré-eclâmpsia não tem nenhum remédio para tratar e curar a pré-eclâmpsia. Eu tenho que tirar o nenê dali. Porém, a gente tem que lembrar da nossa velha balança. Quando que eu vou tirar esse nenê? O que eu preciso pesar aqui para decidir quando tirar o nenê? Tem que saber quão prematuro esse bebê é e quais complicações que a mulher está tendo. Porque se a mulher não está tendo complicações ainda, eu posso aguardar chegar mais próximo e deixar esse bebê mais maduro para nascer melhor, tá? Mas em geral, não são gestações que nós vamos esperar o trabalho de parto espontâneo, ela não vai ganhar nenê com 39, 40, 41 semanas, tá bom? Então, o tratamento é o nascimento.
Como que eu faço o diagnóstico de pré-eclâmpsia, então? O ideal é que eu faça o diagnóstico precoce para prevenir as complicações e poder chegar até o termo. Então, do diagnóstico, né, o ideal é fazer o mais precocemente possível. A gente tem que lembrar que a grande maioria das manifestações aí ocorre no final da gestação, já no terceiro trimestre. Quando eu tenho manifestações ainda no segundo trimestre, né, das 20 semanas até aí as 28, eu estou pensando em quais casos? Pacientes que já têm hipertensão arterial crônica e desenvolvem pré-eclâmpsia, né? Também pacientes que já têm doença renal ou pacientes que têm doença trombofilias ou mesmo a doença trofoblástica gestacional, aqui de novo com asterisco, né? Que aí pode acontecer ainda na primeira metade da gestação. Então, é menos incomum a gente ter doença hipertensiva grave aí no segundo trimestre da gestação, com 24, 25, 26 semanas, mas pode acontecer. Bom, e quais seriam essas manifestações, né? Momento importante da aula. O que pode acontecer com uma paciente que tem pré-eclâmpsia, além da pressão alta, tá? Então, ela pode ter alterações renais, como eu estou tendo lesão renal, vou ter dano glomerular, isso aí vai aumentar a permeabilidade às proteínas, que foi o que a gente já falou, que na verdade é a alteração base aí da pré-eclâmpsia. Eu posso ter alterações cardiovasculares, porque eu estou tendo disfunção endotelial e aí vai causar hipertensão arterial. Então, hipertensão arterial com proteinúria é a base da pré-eclâmpsia. Além das alterações renais e cardiovasculares, que são as que a gente usa para fazer diagnóstico de hipertensão, de pré-eclâmpsia, né, eu posso ter alterações hepáticas, então pode ocorrer elevação de enzimas hepáticas, eu posso inclusive ter alguns casos graves, né, que a gente vai comentar um pouquinho mais na semana que vem, sangramento subcapsular da cápsula do fígado, inclusive rotura hepática, o fígado pode se romper, isso aqui é uma tragédia, né? Cesariana de emergência, chama o cirurgião e a taxa de óbito é muito próxima de 100% quando isso aqui acontece, tá? Eu posso ter alterações cerebrais, que eu vou ter encefalopatia hipertensiva, então eu vou ter edema cerebral, e, inclusive, convulsões, o que a gente chama de eclâmpsia. Então, eclâmpsia nada mais é do que a presença de... Opa, está escrito errado. Convulsões. Então, a presença de convulsões, que a gente caracterizaria aí uma eclâmpsia, e posso ter, inclusive, distúrbios visuais, a amaurose, que é a perda da visão súbita, né, a cegueira, e descolamento de retina, por causa da pressão alta. Então, isso aqui é bem complicado, né, a retina descolar, óbvio, né, a perda parcial ou total da retina aí, vai ter que ir para o oftalmologista fazer laser lá da vida, tá bom? Então, a gente pode ter esse tipo de alteração cerebrais, hepáticas. Claro que esses aqui são os casos em que a gente vai ter aí na semana que vem, mas isso aqui pode começar a aparecer. Posso ter alterações hematológicas, que seriam o quê? Destruição de plaquetas, causando trombocitopenia, ou hemólise, tá? Então, eu vou ter destruição de hemácias. Quando eu tenho destruição de hemácias, destruição de plaquetas e destruição de hepatócitos, né, com a elevação das enzimas hepáticas que a gente viu no slide anterior, a gente vai chamar isso aí de síndrome HELP, que é uma situação aí bem grave das pressões altas aí na gravidez. Pacientes vão para UTI, pacientes têm um monte de complicação. E por último, alterações uteroplacentárias, né, que foi o que a gente falou. Eu tenho hipoperfusão uterina e hipoperfusão da placenta. Vai chegar menos sangue para esse bebê. Eu posso ter, inclusive, descolamento prematuro de placenta. Se vocês forem lembrar lá da aula de síndromes hemorrágicas, vocês vão lembrar que o principal fator de risco para descolamento prematuro de placenta é a pressão alta. Então, aqui eu posso ter descolamento prematuro de placenta se a paciente tiver hipertensão descontrolada.
Eu posso ter restrição de crescimento fetal. Então, o bebê ele não está recebendo menos sangue, é um bebê que vai crescer menos, frequentemente ele é um bebê restrito, né? É um bebê PIG, pequeno para a idade gestacional. Posso ter oligodrâmio, se eu não tenho uma volemia adequada, não tenho a filtração adequada, e posso levar isso aí, inclusive, a sofrimento fetal. Se o bebê faz hipóxia grave, né, ele vai fazer acidose respiratória, que configuraria o sofrimento fetal, e, inclusive, óbito. Então, pode acontecer óbito na paciente que tem pré-eclâmpsia. Prof, por que leva as enzimas hepáticas? Porque vai ser o tema da semana que vem, né? Acontece uma necrose periportal, então, por causa da pressão alta, vai ter necrose de células hepáticas e essas células vão ser destruídas, e aí as células sendo destruídas, elas vão cair na TGO, né? TGP, que são enzimas intrahepatócitos, vão cair na corrente sanguínea e vão ser levadas. Quando ocorre a destruição das hemácias, inclusive, né, existe uma enzima que tem várias células, porém tem grande quantidade dentro das hemácias, que é a desidrogenase lática, que é a LDH, tá? Também aumenta bastante aí, causando síndrome HELP, que seria o tema da semana que vem, né? De nada. Uma mulher que teve pré-eclâmpsia numa gestação tem que acompanhar e tomar medicação numa segunda gestação? Se ela teve pré-eclâmpsia na primeira gravidez e engravidar novamente, a gente vai ficar com 2 ou 3 pés atrás, tá? E vamos acompanhar de perto para ver, porque existe uma probabilidade maior de ela ter pré-eclâmpsia nessa gravidez também, tá? Não é 100% dos casos. A gente só vai iniciar a medicação aí antihipertensivo se ela começar a desenvolver pressão alta nessa gravidez também, tá? Depois a gente vai falar na semana que vem sobre as medicações que podem prevenir aí, que estão sendo estudadas para a prevenção de pré-eclâmpsia. No caso de gestantes hipertensas limítrofes, que passam a ganhar muito peso durante a gestação, passam a ter aumento gradativo de PA durante a gestação, qual seria a conduta? Gabriel, mesma conduta para as outras gestantes, tá? Vai fazer o mapa, que é a medida ambulatorial da pressão arterial. Se ela começar a ter medidas maiores de 14/9, iniciar antihipertensivo. E a gente tem que ser bem firme aí com essas gestantes no sentido de perder peso, né? Atividade física, nutricionista, tem que pegar pesado aí, puxar a orelha realmente para que ela controle o ganho de peso, né? Ganhar peso na gravidez não é um problema desde que a mulher não tenha complicação, né? Mas se ela ganhou mais de 20 quilos na gravidez, lembrando que em média uma mulher ganha aí 8 a 12, até uns 15 quilos, né? Se ela ganhar uns 20 quilos, mais que 20 quilos durante a gravidez, a gente considera isso bastante, tá? Então, aumenta a chance de ter pressão alta, aumenta a chance de ter diabetes, aumenta a chance de ter um monte de complicações aí. Né? Inchaço nas pernas, varize, hemorroida, varize vulvar. Então, tem um monte de complicações aí por causa do ganho de peso exagerado, tá? Fora o fato de que o bebê pode crescer demais também, eu posso ter maior risco de necessidade de fazer cesárea porque o bebê cresceu demais, se a mulher tem diabetes, eu tenho maior risco de ter distócia de ombro, que é, né, quando o ombrinho tem dificuldade de passar aí no canal de parto, a gente vai ver isso aí nas aulas de emergências obstétricas. Tá bom? Então, de nada. Última dúvida, eu vou continuar aqui. Se a mulher tem o controle da pressão certinho durante a gestação, no momento do parto a pressão começa a subir, eu controlo essa pressão, mantenho o parto ou já levo para cesárea? Moisés, eu vou responder isso aqui só no final, tá? Mas em geral, né, se a mulher está em trabalho de parto, ela está com dor, então é normal que a pressão dê uma subida aí durante o trabalho de parto, tá?
Por isso que as mulheres acham, eu vou desmaiar durante o trabalho de parto, eu vou morrer durante o trabalho de parto. Não desmaia. A dor faz a pressão subir, né? Então ninguém desmaia durante o trabalho de parto. As mulheres realmente aguentam aí. E a gente, claro, vai controlar a pressão, tá? Não tem necessidade de fazer cesariana não correndo, tá bom? Então, essas aqui são as alterações. Vamos lá. Eu vou encerrar a aula aqui, que falta menos de 1 minuto, e a gente volta com o segundo link, a segunda parte. Mais uns 20 minutos a gente acaba no máximo, tá bom? Aguentem aí.